pessoal, terça-feira, dia de vídeo novo aqui no canal Vistoria Sem Frescura. Você que é vistoriador de imóveis ou pensa em ser um vistoriador, você realmente entende do mercado imobiliário? Hoje aqui no vídeo eu vou dar 6 dicas para se tornar um profissional de vistorias diferenciado e totalmente qualificado. Fica comigo! Então, a dica número 1 é não se deixar levar. O que eu quero dizer com isso? O vistoriador de imóveis, quando ele vai fazer principalmente uma vistoria acompanhada, tanto do proprietário quanto do inquilino, eles tentam manipular algumas situações. Ou seja, quando é com o inquilino, numa vistoria de desocupação, se tem alguma coisa que ele quer que deixe passar, que o vistoriador não perceba ali na hora, ele vai distrair o vistoriador, vai levar ele na conversa, vai tentar fazer de tudo para que o vistoriador não perceba alguma irregularidade que ele queira que passe na vistoria. Isso o vistoriador precisa se atentar, porque se ele liberar, depois, alguns dias depois, não vai demorar muito, para que o proprietário vá no imóvel e perceba que foi entregue o imóvel e a vistoria foi mal feita, e aí acaba gerando retrabalho, prejuízo para a imobiliária, porque a imobiliária liberou o imóvel, e vai ter que pagar por aquele prejuízo. E se for com o proprietário, numa vistoria de ocupação, o proprietário, se tiver alguma coisa para fazer no imóvel, que o proprietário dá um jeitinho, ele no imóvel dele dá um jeitinho, talvez uma porta que precisa levantar para fechar, ou uma janela que prende com uma cordinha, ou uma descarga que tem que fazer alguma coisa, isso a gente não pode, ou registra na vistoria e passa para a imobiliária ou passa para o inquilino, para ele ficar ciente, mas o certo seria mandar arrumar, O vistoriador tem que dizer para o proprietário que ele não pode entregar o imóvel com jeitinho, O jeitinho, o inquilino não vai querer dar jeitinho para poder fechar uma porta, porque aquilo ali já está meia boca, Se dá jeitinho, tende a se estender o problema, tende a piorar o problema, então melhor não dar jeitinho. A segunda dica é saber lidar sob pressão. O vistoriador, ele precisa saber as prioridades, Ele tem que saber o seguinte: o pessoal do comercial, o pessoal que trabalha na parte de alugar o imóvel, eles têm pressa, É produção, então eles vão liberando documentação, dependendo de cada procedimento das imobiliárias, e eles vão pedindo a vistoria para o vistoriador, e aí tem que encaixar na agenda. Daqui a pouco tem uma vistoria de emergência, acontece, Daqui a pouco o inquilino chega na imobiliária de manhã e precisa entrar no final do dia, então o vistoriador precisa trabalhar sob pressão, em saber resolver, em saber linkar prioridades, saber fazer toda essa parte, saber dizer não quando precisa, Tipo, olha, eu tenho 10 vistorias para fazer hoje, mas se tu quer que eu encaixe mais essa, a gente precisa rever uma outra para ficar para amanhã. Então, precisa sentar, conversar e ver quais são as prioridades, ver certinho, essa pressão do dia a dia, a gente tem que alugar, a gente tem que liberar o imóvel, Então precisa realmente ver se está tudo certo no imóvel, se tem luz ligada, porque daqui a pouco o inquilino quer entrar, mas aí o vistoriador chega no imóvel, tem uma descarga que não funciona, tem alguma infiltração, alguma coisa que não dá para ele se mudar naquele dia, ou ele vai ter que se mudar e ficar com aquele problema ali. Então já tem que saber fazer essa parte, assim, tem que dizer: olha, eu fui lá, se ele quiser se mudar hoje, tudo bem, mas tem esses contratempos. Então saber trabalhar sob pressão nesse sentido. Outra coisa que eu já falei um pouquinho antes é saber linkar as prioridades, O vistoriador tem que entender que tanto a vistoria de ocupação quanto a desocupação, ela tem as suas urgências. Então a vistoria de desocupação, por exemplo, quando o inquilino entrega as chaves ou quando ele quer fazer a vistoria quer acompanhar a vistoria no imóvel, fica contando aluguel, Enquanto a vistoria não for feita. Então o vistoriador precisa dar uma prioridade para as vistorias de desocupação, mas ao mesmo tempo atender as ocupações dos inquilinos que querem entrar em seguida. Então isso tudo o vistoriador tem que estar bem alinhado,
né, conversar com o setor responsável para a imobiliária, para conversar com o inquilino, ver com o proprietário. Então tem que ter essas prioridades, tem que montar a sua agenda bem direitinho e manter isso bem em dia mesmo, para ninguém sair prejudicado. Outra situação que é bem importante é que o vistoriador não pode tomar partido, ou seja, dentro de uma vistoria onde está participando o proprietário, o inquilino, um dos dois, se alguém discordar de alguma coisa, o inquilino, tu cobrou alguma coisa do inquilino na vistoria e aí ele, não, mas isso não é isso, mesmo que a tua opinião seja a favor do inquilino, tu nunca pode dizer isso para ele na hora da vistoria. Dizer, não, concordo contigo, mas eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que cobrar, né? É complicado porque aí o inquilino, ele com certeza vai se apegar nisso que tu falou. E ele vai usar isso como argumento depois para poder não fazer, mas a vistoriadora ou o vistoriador, ele concordou comigo, ele também acha que eu não preciso fazer, por que vocês estão me cobrando? Então isso ele vai servir como argumento depois, numa negociação, em alguma coisa que ele queira se livrar de uma vez ali, ele vai usar isso como argumento de que o vistoriador tomou partido, de que ele também concorda. Então mesmo que tu concordes com o inquilino, tu não deves falar isso para ele. E o proprietário da mesma forma, tá? Mesmo o imóvel sendo dele, tu vai fazer uma vistoria de ocupação com ele ou uma vistoria de desocupação, não toma partido, deixa que ele resolva. Se o proprietário quer liberar, ele libera. Se ele quiser deixar assim, quiser cobrar, cobra, né? Tem que ser tudo no meio termo, né? Porque quem é profissional que trabalha dentro da imobiliária, que é vistoriador interno da imobiliária, ele precisa, né, ser imparcial na vistoria. Empresas terceirizadas de vistoria, que é o meu caso, a gente também é imparcial, a gente está ali em nome da imobiliária que nos contratou para fazer aquela vistoria, então a gente tem que ser totalmente imparciais em relação às pendências que estão sendo cobradas ou às pendências que estão sendo liberadas pelo proprietário. A quinta dica é ser comunicativo. O vistoriador, mesmo ele trabalhando sozinho, entrando nos imóveis vazios, ele precisa ser comunicativo no sentido de querer, de conversar com o proprietário, de conversar com o inquilino, de passar para eles a situação real do imóvel. Dentro do curso que eu tenho, que eu fiz, que eu elaborei, eu implantei um processo humanizado nas vistorias, onde é feito contato com o proprietário, onde é feito contato com o inquilino, né, tentando resolver as situações o mais rápido possível, de uma forma amigável, de uma forma que fique bom para as duas partes. Então, o vistoriador precisa tomar partido e ver que realmente ele precisa ser comunicativo no sentido de entrar em contato com as partes, né, sendo vistoriador interno da imobiliária ou vistoriador que trabalha para as imobiliárias numa empresa terceirizada, ele passar as situações para a imobiliária resolver, né, tentar fazer o mais preventivo possível, né, a vistoria. Então o vistoriador tem que ser comunicativo nesse sentido. E a última dica é que ele tem que ser proativo, né? Ele tem que querer resolver as coisas, né? Um profissional de vistorias, ele precisa, além disso, ele precisa entender do mercado imobiliário. Eu deixei essa dica por último justamente para falar para vocês que a proatividade do vistoriador, ele precisa ser dentro do processo de vistorias, ele precisa entender o ponto que ele se encaixa ali dentro. Seja no processo de uma vistoria de ocupação de aluguel, de venda, de condomínio, ele precisa entender o processo. Não é só descrever o imóvel, né? Não é só ir ali e dizer se está bom ou se está ruim. Ele precisa realmente entender aquilo que ele está fazendo. Ele precisa saber a importância dele dentro daquele processo. Afinal de contas, o vistoriador é os olhos de todos os envolvidos no contrato de locação, no contrato de venda, seja o que for o processo que ele está vistoriando, ele precisa entender a importância dele ali dentro. Então a proatividade é justamente entender o processo, em saber se comunicar, em ver que realmente se ele tem alguma coisa para fazer no imóvel, ele não pode ocultar essa informação, ele precisa ir atrás, ele precisa falar com a imobiliária ou falar com o proprietário para mandar arrumar, para dizer ao proprietário a importância de manter aquilo arrumado para o inquilino entrar dentro do imóvel sem nenhum problema para resolver,
para depois, no decorrer da locação, não dar estresse, não dar dor de cabeça. Então eu acho muito importante o vistoriador ter essa proatividade de querer resolver as coisas no início. Isso o torna um profissional completamente diferenciado. Ele não vai estar ali apenas para descrever o imóvel, mandar a vistoria para a imobiliária e pronto, acabou. Eu acho que isso não existe, isso é uma coisa que o vistoriador precisa pôr em mente, que ele está ali para identificar problemas no imóvel, trabalhar na preventiva para que não ocorra situações de surpresa que ele poderia ter evitado na hora da vistoria e, claro, para fazer um relatório totalmente profissional, um relatório fidedigno com a realidade, fotos profissionais também, ele precisa ter fotos estratégicas, ele precisa casar a vistoria descritiva com as fotos, tudo que ele escreveu na vistoria ele tem que tirar foto para comprovar que realmente aquilo está da maneira com que ele escreveu. Então essas e outras dicas que eu queria passar para vocês e para os vistoriadores que querem se tornarem profissionais mais competentes, profissionais realmente diferenciados dentro desse mercado. Tá bem, pessoal? Semana que vem eu venho com um novo vídeo para vocês e se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum assunto que queira que eu venha abordar aqui para vocês, é só me mandar. Eu tenho aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, o meu WhatsApp, tá? Então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Uma ótima semana para todo mundo, um beijo, até semana que vem!